Nos últimos anos, houve uma crescente incidência de fraudes documentais que tem gerado preocupações significativas tanto para as autoridades quanto para as empresas que dependem da autenticidade dos documentos apresentados. Entre abril de 2023 e fevereiro de 2024, um estudo realizado pelas camadas antifraudes da Serasa Experian revelou dados alarmantes. Em uma amostra de 104 milhões de transações, 3% foram identificados como tentativas de golpes utilizando RGs e CNHs falsos, totalizando impressionantes 3.002.844 casos. Por isso, conversamos com o porta-voz da Serasa Experience, Jardel Araújo, que nos explicou um pouco sobre o assunto. O que a gente tem de percepção aqui, por que do aumento, né? Eu acho que as operações aqui dos golpistas e das quadrilhas e dos diversos operantes, elas se amplificaram, né? Se aproveitando muito depois, eu acho que foi muito fruto, a gente tem essa percepção pós-pandemia, pós-digitalização de muitos cenários, de muitos contextos do setor financeiro, inclusive, né? Mas principalmente porque eu acho que a sofisticação das quadrilhas, ela aumentou bastante. No passado, não muito distante, os fraudadores, eles atuavam, por exemplo, na Praça da Sé, em São Paulo, vendendo um kit de fraude. Então, vendia um CD com informações, ou um kit de documentos fraudados físicos, ou até mesmo digitalizados num CD. Hoje, esse tipo de informação está, de uma forma muito acessível na Dark Web, né, por N motivos, desde vazamento de informações, inclusive incluindo o próprio usuário, né, o próprio consumidor, inclusive, e tal. Hoje você tem ferramentas, infelizmente, os fraudadores sofisticados dessa forma, que fazem de forma massiva. Enquanto fraudava um documento único, você faz fraude ou montagem de documento de 1.000 documentos, né? A evolução da tecnologia tem trazido inúmeras facilidades para o nosso dia a dia, mas também abriu portas para práticas ilícitas que antes pareciam impossíveis. Entre essas práticas, a adulteração de documentos se destaca por meio da inteligência artificial, que aparece como uma das mais preocupantes. Jardel nos explicou como exatamente essa tecnologia tem sido utilizada para fraudar documentos. Hoje, infelizmente, grandes consumidores, eles têm sido abduzidos por um N aplicativos, N formatos de aplicativos oferecidos, que a gente chama de challenge, né, que o mercado usa muito, aquelas brincadeiras, por exemplo, vou dar um exemplo, citar um exemplo, tipo, coloca a tua foto e você vai ver como você vai ficar daqui a 60 anos, daqui a 20 anos, ou como o teu pai ou o teu avô. Uma brincadeira que parece ser simples, mas que alimenta uma inteligência artificial que acaba, né, atuando contra o próprio consumidor, né? E como é que a gente trabalha para prevenir isso? A própria Serasa Experian, a gente tem laboratórios, Felipe, que a gente consegue fazer treinamento de redes neurais para conseguir fazer a filtragem desse tipo de ataque. Então, documentos que são montados, que há sobreposição de foto, então, que a gente chama aqui de fraude de identidade, né? Onde um fraudador, um golpista, ele pega um documento digital, uma CNH digital, ele consegue retirar sua foto e colocar dele com a montagem quase que imperceptível. E como é que você consegue blindar ou prevenir isso? Através de redes neurais que a própria IA, né, ao favor do bem, ela consegue fazer filtros, que a gente chama de engenharia reversa, para identificar se aquele documento ele tem algum tipo de característica, uma montagem fraudulenta. Tá? O RG é um dos documentos mais importantes para a identificação de cidadãos no Brasil, mas ao mesmo tempo é também o mais suscetível a fraudes. Recentemente, a implementação da nova Carteira de Identidade Nacional promete trazer mudanças significativas nesse cenário, com recursos de segurança mais avançados e um sistema integrado que visa dificultar as fraudes. O novo documento de identificação nacional, ele tem parâmetros e características não só físicas, mas digitais, né? Hoje o RG, é até um grande número aqui, não sei se vocês sabem, mas até para compartilhar, num dos estudos que a gente fez no passado, a gente tem, em média, 16 milhões de RGs falsificados circulando no Brasil. E é até um número importante, porque esses 16 milhões de documentos, eles só crescem, obviamente, mas são documentos que, de alguma forma, eles ficam numa quarentena. Hoje o fraudador utiliza esse documento, as suas informações, ele fica na quarentena e depois eles também retomam esse banco de dados para tentar fazer uma nova fraude. E aí
você tem uma percepção, esses documentos físicos, eles possuem mais de 2.500 assinaturas de diretores, eles possuem mais de 640 formatos de CPFs, eles possuem mais de 1.100 formatos de número de RGs, só que são todos parâmetros físicos. À medida que as fraudes documentais se tornam cada vez mais comuns e sofisticadas, as empresas enfrentam um desafio crescente para proteger suas operações e suas reputações. A segurança documental não é apenas uma questão de relacionamento com o cliente, mas é uma necessidade estratégica que pode impactar diretamente a confiança dos clientes e parceiros. Eu reforço que acho que no Brasil a gente não tem ainda, eu diria ainda, uma educação digital. Acho que começa por aí, uma educação digital, uma conscientização de prevenção, educação preventiva. Então, indicações como, por exemplo, não compartilharem dados pelo WhatsApp ou por canal não oficiais, não armazenar informações em mídias digitais ou até mesmo dados pessoais em celulares. Então, são informações, se tiver que armazenar, buscar ferramentas de segurança para isso. Eu acho que a gente tem alguns aplicativos hoje oficiais e seguros para você fazer o armazenamento disso. Então, evitar qualquer tipo de compartilhamento com pessoas estranhas ou até mesmo quantidades que não sejam por canais oficiais. Eu acho que isso seria, de certa forma, uma recomendação geral para o consumidor. E para as empresas, Felipe, eu indicaria que hoje a gente não tem bala de prata, você não tem uma única solução que vai conseguir blindar ou identificar suspeitas de fraude. A gente recomenda fortemente, até por conta dessa sofisticação das quadrilhas, o que a gente chama de proteção por camada. Eu sempre imagino um filtro, um funil. Então, hoje a gente tem uma série de checagens que vão desde validação de cadastro, a validação do próprio documento em si, biometria facial, o próprio device, o teu aparelho hoje, ele julga muito. Então, a gente sinaliza fortemente essa proteção de camadas, as empresas cada vez mais. Diante do alarmante aumento de fraudes documentais, como evidenciado pelos dados da Serasa Experian, é imperativo que tanto as instituições quanto os cidadãos estejam mais atentos e preparados para enfrentar esse desafio. As práticas fraudulentas, que vão desde a adulteração de documentos verdadeiros até a criação de falsificações sofisticadas, não apenas colocam em risco a segurança individual, mas também afetam a confiança nas transações comerciais e na administração pública. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.